Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, Levado e Julgado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Busco em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos. Abre a nossa mente para compreendermos mais da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Dá-nos a Tua bênção, responde os pedidos do Teu povo, os anseios do coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levado e julgado. Verso áureo, ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Este pedido de Jesus, não seja como eu quero, e sim como tu queres, realmente provou, aqui está a prova, a evidência de que o eu de Jesus Cristo foi crucificado cada dia da sua vida. Cada dia da vida de Jesus Cristo, ele crucificava o eu para que a vontade do Pai fosse feita na vida dele. Por isso, neste último momento, ele ainda pôde dizer: se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Queridos, nós precisamos, à semelhança de Jesus, crucificar o nosso eu, nossas vontades. Você pode expressar a tua vontade diante do Pai, como Jesus expressou a vontade dele: se for possível, passe de mim este cálice. Mas a vontade do Pai tem que ser soberana na sua vida, como foi soberana na vida de Jesus. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Seja feita a tua vontade. Negue-se a si mesmo, como Jesus nos deu o exemplo. Os capítulos 14 a 16 do Evangelho de Marcos são conhecidos como narrativa da paixão, porque descrevem o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Conforme observado na lição 9, os últimos 6 capítulos de Marcos cobrem apenas cerca de uma semana. A maioria dos eventos de Marcos 14 a 16 ocorreram entre quinta e sexta-feira da Semana da Paixão. A morte de Jesus ocorreu na sexta-feira e sua ressurreição no domingo. A lição desta semana se concentra em Marcos 14, começando com a quinta história em formato de sanduíche desse evangelho que liga duas ações opostas relacionadas a Jesus. Isto é seguido pela última ceia e depois pelo conflito espiritual de Cristo no Getsemane. Ali ele foi preso e levado perante os líderes para ser julgado. A cena do julgamento está ligada à negação de Jesus por parte de Pedro, que forma a sexta e a última das histórias em formato de sanduíche relatadas em Marcos. Mais uma vez, ocorreram duas ações opostas, mas, por ironia, elas transmitem a mesma verdade. Ao longo da narrativa, dois enredos contrastantes andam de mãos dadas. Em estilo bastante cristalino, Marcos apresenta ao leitor essas tramas conflitantes, enquanto revela o triunfo de Jesus. Jesus Cristo, aquele que triunfou, ele é o único vitorioso. Queridos, eu dou glória a Deus, porque Jesus Cristo venceu, esmagou a cabeça da serpente. Ele é o vitorioso, ele não está morto, mas vive para sempre. E porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Na parte de domingo, inesquecível, a mulher do vaso e Judas Iscariotes. O contraste entre a mulher que quebrou o vaso de alabastro para ungir o corpo de Jesus e a atitude egoísta e avarenta de Judas criticando a mulher porque poderia muito bem usar esse dinheiro para colocar dentro da bolsa, porque ele era o tesoureiro, mas o que ele estava mesmo era cobiçando aquele dinheiro para si próprio, porque ele era ladrão, ele roubava o dinheiro que estava na bolsa. Nós temos aqui dois contrastes inesquecíveis.
a mulher que quebrou o vaso de alabastro, cheio de unguento de nardo puro, e Judas Iscariotes. Vamos então ler Marcos capítulo 14 e vamos ver então os versos 1 até o verso 11. Leia comigo. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Prender a Jesus com dolo, com falsidades. Queridos, vocês podem imaginar um pagão, um incrédulo, um ateu, uma pessoa que não tem nada de Deus na sua vida e não conhece a Deus? Nós podemos imaginar essas pessoas como sendo falsas ou pessoas que agem com dolo, com mentiras. Mas aqui está falando dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, de Anás e Caifás, dos escribas, os doutores da lei, aqueles que se gloriavam por serem povo de Deus. Eles estavam tramando a morte de Jesus com dolo, com mentiras, com testemunhas falsas, e eles queriam matá-lo. E o verso 2 diz: mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Não queriam chamar a atenção, eles trabalhavam na surdina, às escondidas. E agora o verso 3, e estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, este Simão, o leproso, tinha sido curado por Jesus. Ele então convidou Jesus para uma festa na casa dele, em gratidão. Então Jesus foi à festa com os discípulos e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Esta mulher não foi convidada para a festa. Ela apareceu ali como uma intrusa, e ela entrou na festa e não conseguiu ficar despercebida. Todos notaram a presença dela. Por quê? Porque ela trazia nas mãos um vaso caríssimo, um vaso de unguento de nardo puro. E ela quebrou aquele vaso de alabastro e o perfume do unguento de nardo puro encheu toda a casa. Isto chamou a atenção de todos. E aqui o verso 4 diz, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz este desperdício de unguento? Queridos, a festa era na casa de Simão, o leproso, que tinha sido curado, e fez uma festa em gratidão a Jesus. E aqui estava uma mulher, também com o coração cheio de gratidão a Jesus. Ela veio ali em gratidão, porque Jesus fez um milagre na vida dela. Quem era esta mulher? Maria Madalena. Queridos, Jesus Cristo expulsou 7 demônios dela. Ela era uma mulher adúltera. Jesus Cristo a perdoou. Ela estava cheia de gratidão. E ela trouxe este vaso de alabastro e quebrou e ungiu o corpo de Jesus Cristo em gratidão. E aqui vejam o verso 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro. Ou seja, o valor deste vaso de unguento de nardo puro equivalia ao trabalho de um ano. 300 dinheiro, um dinheiro era o trabalho de um dia, 300 dinheiro equivale ao trabalho de um ano. E então os egoístas, e principalmente Judas, o tesoureiro, estava indignado, poderia muito bem se vender por 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. Pobres? Judas, o ladrão, ele estava cobiçando o dinheiro para si mesmo e não distribuir para os pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Jesus se levantou em defesa da mulher acusada. Ela estava ali no chão, sem coragem de levantar a cabeça, sendo acusada. Mas Jesus Cristo se levanta em defesa dos acusados. Jesus Cristo se levanta em defesa dos mais fracos. Queridos, nós precisamos nos levantar em defesa daqueles que estão sendo injustiçados. Jesus agiu desta forma e elogiou a mulher. Ela fez uma boa obra para mim. Queridos,
Jesus gosta de mostrar o seu amor, a sua bondade, o seu apreço. E ele não mede palavras para elogiar quando precisa ser feito um elogio. Ela me fez uma boa obra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também se levanta em defesa sua e minha. E o verso 7, porque sempre tendes os pobres convosco. Os pobres sempre existiram. Desde que o pecado entrou na terra, passou a existir uma diferença social entre as pessoas. Os pobres sempre tereis convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E aqui diz o verso 8, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus estava profetizando que seria morto. Jesus conhecia as profecias, principalmente as 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Jesus sabia que ele estava vivendo na última semana daquelas 70, a semana da decisão. A última semana de 7 anos começou no ano 27 e terminaria no ano 34. Jesus sabia pela profecia que ele morreria na metade da última semana, ou seja, no ano 31. Jesus conhecia a sua missão. Ele nasceu para morrer por você e por mim. E ele não fugiu da sua missão. Por isso ele disse, ela me ungiu, ela se antecipou e ungiu o meu corpo para a sepultura. E agora o verso 9. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Por isso hoje, você e eu estamos lendo e estamos falando sobre esta mulher, Maria Madalena. Eu creio que foi ela quem ungiu o corpo de Cristo, porque ela estava cheia de gratidão pelo perdão dos seus pecados, pela transformação da sua vida. E onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é lido, como estamos lendo agora, o nome dela é mencionado. Por isso Jesus disse, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Queridos, faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela última semana. Os líderes tinham um plano em seu cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo, que era matar Jesus. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. 2 personagens paralelos realizavam ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher, mas eu entendo que seja Maria Madalena. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideravam ser um desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. Tudo o que você faz por Jesus e para Jesus não é exagerado, meu irmão, não é muito. Pensando no que Jesus fez por você e por mim, nada que façamos por ele é muito, porque ele fez excessivamente muito mais do que podemos imaginar. Ele morreu em nosso lugar. Ele se tornou homem, sendo Deus, se tornou homem, assumindo para sempre a natureza humana. Não deixou de ser Deus, mas nunca mais deixará de possuir a natureza humana. Ele se ligou a você por laços eternos. Foi isso que Jesus fez. É chamado de o mistério da piedade de Deus. Por isso, o seu coração e o meu coração precisam estar transbordando de alegria e de gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez por nós. Este ato feito por esta mulher é um ato inesquecível de um coração cheio de gratidão. Por isso costumo dizer que Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Jesus habitava no coração desta mulher. Mas a traição de Judas também é um ato inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação de Judas foi a ganância, a cobiça. O que fez com que esta mulher se tornasse inesquecível foi o ato dela,
um coração transbordante de gratidão. Meu querido irmão, quanta gratidão existe no seu coração por aquilo que Jesus fez e faz por você e por mim. Nosso coração precisa estar cheio de gratidão, porque Jesus Cristo nos perdoou. Jesus Cristo nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Jesus Cristo nos libertou da escravidão de Satanás e nos tornou filhos e filhas de Deus, adotados na família de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Seja agradecido, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a última ceia. A última ceia foi quando Jesus Cristo transformou aquela festa da Páscoa e pães asmos, transformou-a em Santa Ceia, a ceia do Senhor. Ali não estava um cordeiro, mas ali estava o pão, e ali estava o suco da vide, o suco de uva. E queridos, ali também estava uma bacia com água, onde Jesus Cristo realizou o lava-pés. A última ceia. Leia comigo Marcos capítulo 14 e vamos ver o verso 12 até o verso 31. E no primeiro dia dos pães asmos, que era o dia 15 do primeiro mês, quando sacrificavam a Páscoa era sacrificada no dia 14 e eles comiam o cordeiro pascal nas primeiras horas do dia 15, o primeiro dia dos pães asmos. Disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. Como é que Jesus sabia que ao eles entrarem na cidade se encontrariam com um homem levando um cântaro de água? Queridos, o Espírito Santo revelava para Jesus Cristo cenas que os nossos olhos não enxergam. Alguém pode pensar: bom, Jesus sabia porque ele era Deus. Não, queridos. Jesus não fazia nada que você e eu, que dependemos de Deus, também possamos fazer. Jesus não usava nenhum poder que não esteja disponível também a você. Ele vivia como homem, como filho de Deus, inteiramente dependente de Deus, batizado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dizia o que as pessoas estavam pensando. Não é que Jesus lia os pensamentos, ele não usava os poderes divinos dele. O Espírito Santo lia os pensamentos e comunicava a Jesus Cristo o que as pessoas estavam pensando. O Espírito Santo é onipresente. A onipresença de Deus hoje na terra é através do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o mesmo poder que estava disponível a Jesus está disponível a você e a mim. E o verso 14 diz: e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, e preparai-a ali. Como é que Jesus sabia de antemão todas estas coisas? Revelações do Espírito Santo. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. O Espírito Santo já tinha revelado a Jesus quem era o traidor, quem era o ladrão do grupo. Jesus já sabia quem era. E o verso 19: e eles começaram a se entristecer e a dizer, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado.
Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ainda o verso 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Queridos, Marcos capítulo 14, o verso 12, observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era morto e então comido. A refeição ocorreu na quinta-feira à noite. Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, ligada à saída de Israel do Egito e o estabelecimento da nação como o povo da aliança de Deus no Sinai. É surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus, nessa ocasião o cordeiro pascal não seja mencionado. Isso ocorreu porque ali o cordeiro pascal era Jesus, o cordeiro de Deus, João 1:29. O pão da ceia do Senhor representava então o corpo de Jesus. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus e o cálice representa o sangue de Jesus. Marcos 14:24. Então, nesse ínterim, Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Em Zacarias, capítulo 13, verso 7, está a profecia de que feriram o pastor e todas as ovelhas foram dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança para eles, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria adiante dos discípulos para a Galileia. Essa predição de que Jesus iria adiante deles para a Galileia seria mencionada pelo anjo que estaria dentro do túmulo. A Bíblia fala um jovem, um mancebo, estava sentado dentro do túmulo. Quando as mulheres ali chegaram, era um anjo assentado no túmulo. Foi este anjo que mencionou a profecia de Jesus Cristo indo adiante deles para a Galileia. Isto está em Marcos capítulo 16, o anjo mencionado no verso 5. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita. Quem era ele? Um anjo, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Queridos, um anjo mencionou a profecia dada por Jesus Cristo de que depois da sua morte e ressurreição, ele iria então para a Galileia e lá se encontraria com os seus discípulos. Para os discípulos era muito difícil aceitar a mensagem que Jesus estava dando, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandonar a Jesus, mas ele não o faria. Contudo, com linguagem solene, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância neste texto. Meu querido irmão, nesta última ceia realizada por Jesus Cristo com os discípulos, ele instituiu o pão que representa o corpo, o suco da vida que representa o sangue de Jesus. E conforme lemos em João capítulo 13, ele introduziu também o lava-pés. João capítulo 13 menciona Jesus lavando os pés dos discípulos. João capítulo 13. E ele deu isso como um exemplo para nós. Capítulo 13 de João, o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, na Santa Ceia que hoje realizamos, existe o pão, existe o vinho e existe o lava-pés. A cerimônia da humildade. Queridos, cada vez que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos dizendo que cremos em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E vamos fazer isso até que Jesus volte.
porque na volta de Jesus vamos participar com Jesus no reino de Deus, lá no céu, da ceia. A ceia que será ministrada pelo próprio Jesus Cristo. E ali vamos comer do pão e beber do suco da vide, uma memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por você e por mim. Vamos estar lá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vale a pena o que Jesus está preparando para você, para nós, comprados pelo seu sangue. Aleluia! Na parte de terça-feira, Getsemane. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, vamos ler os versos 32 a 42. Leia comigo. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Pedro, Tiago e João eram mais íntimos de Jesus do que os demais. E entre os três mais íntimos, existia um que era mais íntimo, que era João. João era o mais íntimo de todos os discípulos. Eles foram com Jesus Cristo no Getsemane, e ali Jesus começou a se angustiar. E o verso 34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus sabia que era chegado o momento da morte dele, e que ele seria açoitado, que ele seria traído, que ele seria crucificado. Jesus conhecia os detalhes da sua morte. Ele estava triste, porque ele sentia dores, como o ser humano sente dores. Ele sentia angústia, como o ser humano sente angústia. Por isso ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e velem comigo, vigiem. E o verso 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Se fosse possível. Jesus aprendeu a colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus crucificou o eu cada dia da sua vida. Por isso, no último momento, mais difícil, ele pôde dizer: se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, quando nós oramos pela cura de um enfermo, quando nós fazemos nossos pedidos a Deus, nós deveremos sempre colocar: se for da tua vontade, se for para a tua honra e glória, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E o verso 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Queridos, é bom dormir. É preciso dormir, mas tem hora para dormir. Você não pode estar dormindo na hora de um sermão, você não pode estar dormindo na hora que deveria estar orando. Existe tempo para tudo. E Pedro, Tiago e João estavam dormindo na hora em que deveriam estar vigiando. Por isso, Jesus perguntou: não podes vigiar uma hora? Verso 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, naquele tempo, era fraca, e a nossa natureza carnal é fraca. Precisamos orar constantemente. Verso 39, e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder a Jesus. Queridos, Jesus entendia a situação em que ele estava a poucas horas da sua morte, mas os discípulos não entendiam. Os discípulos não entendiam que Jesus morreria. Eles tinham a ideia de que o Cristo, o Messias, viria para libertar o povo de Israel do jugo romano e que colocaria o povo de Israel como primeiro no mundo, um lugar de supremacia no mundo. Eles só enxergavam o reino da glória do Messias. Eles não entendiam as profecias de Isaías 42, de Isaías 53, do Messias sofredor. Não entenderam. Por isso não estavam preparados para aquela hora dura que seria a morte de Jesus Cristo.
E aqui no verso 40 diz: e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Verso 41, e voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que Judas estava vindo com uma multidão para prendê-lo. Por isso ele disse: levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, Jesus e os seus discípulos atravessaram o vale do Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. O Monte Getsêmani significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite nas proximidades. A localização exata é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco do ano 70 depois de Cristo. Ao entrar no jardim, Jesus deixou seus discípulos ali e seguiu adiante somente com 3 deles, Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses 3 e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornou cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse da vontade de Deus. Ele usou o termo aramaico Abba. O uso do termo Abba, Pai, carrega consigo o estreito vínculo familiar que não deve ser diminuído. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade do Pai. No restante da narrativa da paixão fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi não. O Pai não atendeu o pedido do Filho, porque o Filho veio para morrer pela humanidade pecadora. O Pai não podia remover o cálice amargo da morte. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois mediante essa experiência a salvação seria oferecida para você e para mim. Nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Mas, às vezes, nos esquecemos do verso seguinte, de Filipenses 4,14, quando Paulo diz: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Paulo tinha pessoas que não o abandonaram na hora da aflição. Jesus foi abandonado na hora da aflição. Era isso que Jesus desejava no Getsemane: ombros amigos que estivessem com ele, apoiando-o. 3 vezes ele foi buscar conforto nos discípulos e 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas eles não estavam prontos. Os discípulos não entenderam a paixão de Cristo. Os discípulos, na primeira vinda de Jesus, não entenderam a missão de Jesus. Não estavam prontos para a hora mais difícil. Será que nós estamos prontos, queridos irmãos, para a segunda vinda de Jesus? Estamos entendendo a hora difícil pela qual vamos passar, angústia qual nunca houve e jamais haverá. Angústia qual nunca houve, cujo tempo será abreviado. Porque se Deus não abreviasse o tempo desta última angústia, ninguém se salvaria. Por isso, meu querido irmão, eu estou perguntando: será que nós estamos preparados para a hora da angústia qual nunca houve? Para a segunda vinda de Jesus? Naquele tempo, os discípulos não estavam preparados. E hoje, como está a sua fé, meu querido irmão? Sua intimidade com Jesus? Que Deus prepare você e a mim, batizando-nos com o Espírito Santo, para permanecermos em pé na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, deixando tudo para fugir de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14 e vamos ler então o verso 43 em diante. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía
tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Que tristeza invadiu o coração de Jesus quando ele viu Judas liderando aquela multidão com espadas e com paus. Que tristeza no semblante de Jesus quando ele viu Judas se aproximar dele e beijá-lo. Por isso ele perguntou: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? Com um beijo ele foi traído. Jesus sabe o que é ser traído. Por isso ele entende os seus sofrimentos, meu irmão, minha irmã. Quando você é traído por amigos, por familiares, por cônjuge, quando você é traído e você sofre, você bebe o cálice amargo da traição, Jesus pode enxugar as suas lágrimas, confortar o seu coração, porque ele sabe o que é ser traído. E aqui diz o verso 45, e logo que chegou, aproximou-se dele, disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes era Pedro, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Você acha que Pedro pegou a espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote? Não, queridos. Pedro não queria cortar a orelha. Pedro queria cortar a cabeça, mas certamente ele errou o alvo e acertou a orelha. Pedro queria defender Jesus, mas não é por força e nem por violência. Jesus disse: é pelo meu espírito. Queridos, Pedro também traiu a Jesus. E o verso 48 diz: e respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Quantos fugiram? Todos fugiram, todos os discípulos. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ninguém sabe quem era este jovem que estava nu, somente coberto por um lençol, e quando foi apanhado, ele escapuliu, deixando o lençol na mão dos soldados, e ele fugiu nu. Queridos, todos os discípulos fugiram, mesmo Pedro, que jurou que nunca abandonaria Jesus. Nós não nos conhecemos, irmãos. Nós não nos conhecemos. Você não se conhece, eu não me conheço. Nós certamente temos fraquezas, fragilidades que estão escondidas, ocultas. Mas o momento da provação revela nossas fraquezas. E Deus permite o momento da provação, o fogo da provação, para que sejamos corrigidos em nossos defeitos, porque Jesus quer nos purificar, nos tornar homens e mulheres fortes, valorosos. É muito chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregue aos seus inimigos. Jesus foi traído por alguém que estava entre os seus amigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Porém, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, escreveu: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não foi sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação da sua vida. O amor a Mamon, o Deus das riquezas, o demônio da riqueza, superou seu amor por Cristo. Tornando-se Judas escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem ele beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder a sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância. Queridos, eu quero destacar aqui que um só pecado não confessado pode nos tirar do céu.
Judas gostava de Jesus, Judas expulsou demônios, Judas pregou o evangelho, Judas viveu 3 anos e meio com Jesus Cristo, mas um pecado tirou a vida eterna de Judas, o pecado do roubo, o pecado da desonestidade, da infidelidade. Meu querido irmão, não precisamos ter muitos pecados não confessados para perder o céu. Basta um pecado acariciado, basta um pecado não confessado. Isto pode nos tirar do céu. Jesus Cristo quer nos perdoar todos os pecados, mas Jesus não pode perdoar pecados que não foram confessados. E pecados que não foram confessados e que não foram abandonados falarão contra nós no juízo celestial. Que você e eu não nos deixemos dominar por Satanás. Um só pecado mantido na sua ou na minha vida faz-nos escravos de Satanás e Satanás se torna o senhor da nossa vida. Vamos confessar todos os pecados e Jesus Cristo quer que você viva sem pecar pecados conscientes. Jesus quer dar para você a vitória sobre todo pecado consciente. Ninguém vai se perder por pecados por ignorância, mas pecados conscientes nos tiram a salvação. Esses são os pecados para os quais não há perdão. Pecados acariciados que não são confessados. Aqueles que têm conhecimento da verdade. Eu quero ler para você o que está em Hebreus. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, o capítulo 10 e o verso 26. Aqui diz: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Qual é o pecado imperdoável? Quando pecamos voluntariamente, conscientemente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Não é o ignorante, não é o ateu, não é o pagão, é aquele que já tem conhecimento da verdade, mas decide continuar pecando voluntariamente. Então, diz aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque o pecado voluntário, repetidamente praticado, vai afastando o Espírito Santo da sua vida, vai anestesiando a sua consciência, cauterizando-a, até o momento em que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer nos libertar de todo e qualquer pecado. Jesus Cristo quer que confessemos. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as iniquidades. Aleluia! Na parte de quinta-feira, quem é você? Você sabe quem você é? Você se conhece? Pedro não se conhecia. Pedro se julgava o mais forte dos discípulos, mas ele era fraco. João, que não se vangloriou, ele permaneceu bem perto de Jesus na hora do julgamento de Jesus. Mas Pedro, que se vangloriava, que se achava forte, ele ficou distante de Jesus. Há um texto aqui em Marcos capítulo 14, versos 60 a 72, há um texto que me chamou a atenção, porque diz que Pedro seguia Jesus de longe. Quando você segue a Jesus de longe, Satanás segue você de perto. Quando você segue Jesus de longe, Satanás segue você de perto. Então, a solução não é seguir a Jesus, porque se nós seguirmos a Jesus de longe, é o mesmo que não seguir a Jesus. Por isso, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 14 e os versos 60 em diante. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando o sumo sacerdote perguntou: és tu o Cristo, filho de Deus? Neste caso, Jesus não podia deixar de responder. Ele respondeu: eu o sou.
e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Queridos, neste momento o sumo sacerdote rasgou as suas vestimentas. Verso 63. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Por que este sumo sacerdote não se deixou convencer pelo Espírito Santo? Ele já tinha pecado contra o Espírito Santo. Aqueles que mais facilmente pecam contra o Espírito Santo. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqueles que mais facilmente pecam contra o Espírito Santo não são ateus, não são incrédulos, não são pagãos, não são bruxos, não são bêbados, não são viciados, não. Os que mais facilmente pecam contra o Espírito Santo são os que trabalham com as coisas santas de Deus, como Ofni e Finéias, filhos de Eli, como Nadab e Abiú, filhos de Arão. Aqueles que trabalham com as coisas santas mais facilmente pecam contra o Espírito Santo. Por quê? São pessoas que têm conhecimento da verdade. Por isso, este sumo sacerdote, quando não reconheceu, nem mesmo quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, nem mesmo assim ele reconheceu, porque a mente dele já estava cauterizada pela prática do pecado contínuo. Prática do pecado contínuo. Os sumos sacerdotes naquele tempo eram profanos, eram ladrões, eram ambiciosos, avarentos, eram submissos a Roma e não submissos ao Deus de Israel. Por isso ele não reconheceu Cristo como Filho de Deus, nem quando Jesus disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Tome cuidado, você pastor, você ancião, vocês que são ungidos do Senhor, tomem cuidado, porque são estes os que mais facilmente pecam contra o Espírito Santo. E o verso 63 diz: e o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem povo de Deus, eles eram trapaceiros, mentirosos. Humilharam Jesus, cuspiram nele. Então vedaram seu rosto e bateram nele e pediam que ele profetizasse. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro, no pátio, mentia. Por que Pedro negou a Jesus? Porque Pedro seguiu a Jesus de longe. Leia comigo aqui em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 53 em diante. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas, e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, esquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. Queridos, Pedro seguiu a Jesus de longe. Satanás seguiu Pedro de perto. O que você e eu precisamos é intimidade com Jesus, amizade com Jesus diária, leitura da Bíblia diária, confissão dos pecados diariamente, batismo do Espírito Santo diariamente, renúncia do nosso próprio eu diariamente, confessando todos os nossos pecados conhecidos, conscientes diariamente. Queridos, Jesus Cristo quer que você seja salvo. Jesus Cristo quer cobrir você com a justiça dele e derramar sobre você o Espírito Santo. Mas nós precisamos
confessar os nossos pecados. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos fala, que nos guia, que age através de intuições mentais, dizendo: vá, não faça isso. Queridos, o Espírito Santo está presente, disponível para você. E o Espírito Santo que guiava Jesus, ele quer guiar você também, batizar você também, selar você com o selo do Deus vivo, salvar você e a mim. Deixe-se batizar pelo Espírito Santo. Viva uma vida de intimidade com Jesus Cristo. E lembre-se, Pedro pecou porque ele tinha autoconfiança. E a primeira lição que você e eu precisamos aprender é a autodesconfiança. Essa é a primeira lição que temos que aprender. Autodesconfiança. Desconfiando de nós mesmos e confiando plenamente, unicamente em Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, ensina-nos a autodesconfiança. Ensina-nos a confiança plena em Jesus Cristo. Como Paulo, possamos dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.